Em 2022, eu me mudei para São Paulo com o meu filho. Uma mãe solteira morando sozinha em São Paulo com uma criança. Já trabalhava com internet há muito tempo, já era formada em artes cênicas e já tinha uma qualidade de vida bem legal. Inclusive, já tinha uma renda bem bacana. Nesse período, quase 5 pessoas trabalhavam comigo dentro da minha empresa, cada uma dentro da sua função. Tinha ali, né, o videomaker, tinha o editor, tinha quem fazia as thumbs, tinha quem trabalhava de tudo dentro da minha empresa comigo. Até que eu fui convidada por uma grande marca para poder palestrar e ensinar para outros influenciadores como fazer dinheiro como eu estava fazendo com a internet. E assim fui eu. Uma coisa muito importante de deixar aqui nesse vídeo é que eu nunca tinha feito publicidade ou recebido convite de marcas para estar com eles. Então, quando a gente recebe esses convites, ainda mais pela primeira vez, é grandioso. Se eu até hoje recebo e para mim é grandioso, imagina no começo, né? E assim eu fui fazer essa palestra. Uma das coisas que eu não sabia, mas eu aprendi, é que uma empresa que patrocina outro evento, que até tem no crachá, não significa que é a melhor empresa do mundo, mas na minha cabeça era. Então, como eu fui palestrar e no crachá tinha uma marca de uma empresa, eu falava, uau, essa empresa é grande, né? Porque ela é patrocinadora desse evento. Pois bem, essa empresa que estava no crachá viu eu palestrando. E aí eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu não gostaria de conhecer a empresa deles, porque eles faziam o quê? Eles pegavam nossos conteúdos, eles jogavam numa plataforma e eles triplicavam os nossos ganhos. Fiquei com um pouco de dúvida, já estava ganhando bem, achei que não era viável e falei que não, que estava tudo bem, que eu não queria. Contrato, quase três anos de contrato. E tudo que eu ganhasse, 50% seria para eles, 50% seria para mim. Então é claro que eu não iria fechar contrato com eles, né? Falei, não, tô ficando velha, não tô ficando doida, não vou fechar contrato com essa empresa porque realmente é perigosa. Tipo, e se eles não fazem eu triplicar os meus ganhos? Eu vou ter que dividir já 50% do que eu tenho? Não, não quero. Mas aí eles começaram a falar, cara, vamos com calma, conhece a empresa direito. Então, assim, primeira coisa que eles fizeram, vamos fazer o seguinte, vou te dar um camarote Brahma, eles me levaram no camarote Brahma, que quem conhece sabe que é mais de R$ 3.000 o camarote daquele, para você conhecer outros criadores que tá com a gente. Aí eu fui conhecer alguns criadores, e ali uma criadora falou para mim, cara, eu tô ganhando muito bem, sabe? E ela não tinha nem metade dos meus seguidores. E ela não ganhava metade do que eu ganhava. E ela já estava ganhando com essa empresa mais do que eu ganhava. Ou seja, eles realmente triplicaram os ganhos dela. Achei interessante, achei bacana, mas ainda assim falei, não, acho melhor eu ficar um pouquinho mais tranquila e esperar. Aí eles falaram, cara, vamos fechar, né? Ó, o cara que administra essa empresa que triplica ganhos, ele trabalhou 16 anos, né, na plataforma, ele é muito bom, ele é perfeito. E, cara, o cara era muito bom mesmo. Eu pesquisei ele no LinkedIn e vi que ele tinha um currículo extraordinário, já trabalhou com grandes marcas como Spotify, enfim, marcas gigantescas mesmo. Falei, cara, o cara é muito bom. Mas ainda assim, fiquei pé atrás, decidi que não, que era melhor não. A gerente, que era quem estava tentando me captar, perfeita, sabe? Formada também, já tinha trabalhado para bancos, para plataformas grandes, tipo Meta e coisas assim. E eu falei, ela é boa, mas ainda assim não me convenceu. E eles falaram, cara, por que que você não quer fechar com a gente? Faz um experimento. Eu falei, não, porque contrato de 3 anos é mais que um relacionamento, não dá. E outra coisa, e se você, quem me garante, né, que vocês vão triplicar os meus ganhos? E as pessoas que trabalham comigo? Como que eu vou prejudicar as pessoas que trabalham comigo porque eu tô sendo ambiciosa de ganhar o dobro? E eles falaram, cara, a gente garante tanto que você vai receber, que você vai triplicar os seus ganhos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai mandar o dinheiro para pagar os seus colaboradores de 3 meses. Você vai ter dinheiro para pagar eles durante 3 meses. E você vai depois devolver esse dinheiro pra gente com seus ganhos, porque a gente garante que você vai ganhar. Eu fiquei assim, falei, caraca, eles me adiantaram para não deixar faltar para os meus colaboradores, mas ainda assim eu falei, não, não vou entrar porque eu acho que é perigoso ainda. Mas, cara, a gente vai passar o telefone de um cara que tem um conteúdo muito parecido com o seu. Fala com ele, você pega mais um feedback de alguém. Liguei pro cara, o cara mora lá em Campinas, liguei para ele e ele falou, meu, você não tá entendendo. Eu tô fazendo mais do que o triplo. Eu tô ganhando muito bem. Ele tinha, se não me engano, era 60 mil seguidores e em 2 meses de parceria ele já tava com 200 mil.
Eles me prometeram, tipo, eu tinha 3 milhões no Facebook, eles me prometeram, tipo, 5 milhões, entende? Coisas do tipo assim. E uma coisa que tinha no contrato também é que se durante o período de 1 ano eles não conseguissem fazer eu ganhar tudo que eu fazia sozinha, no final desse 1 ano, eles teriam que me reembolsar tudo que ficou para trás, entendeu? Então, suponho, se eu ganhava R$ 1.000 no ano e no ano inteiro a gente só fez 500, então significa que eles teriam que me dar outros 500 no final, entendeu? Era basicamente isso. Mas mesmo assim, ainda fiquei pé atrás e falei que não, que era melhor a gente não fechar. Pô, proposta maravilhosa, né? Triplicar seus ganhos, triplicar seus seguidores. Você não vai ter tanto trabalho assim, porque eles faziam um baita trabalho de pegar, de editar, de fazer um monte de coisas, né? E seria prático, mas ainda assim eu fiquei pé atrás. Poxa, deram o dinheiro para os meus colaboradores, me levaram para eventos, me levaram para restaurantes chiquérrimos e caríssimos aqui em São Paulo, e ainda assim eu não fui. Aí eles decidiram, falaram pra mim que iam fazer então um acordo, que seria o último que eles tentariam fazer comigo pra eu fechar com eles, que é reduzir o meu contrato para 3 meses. Que se em 3 meses eu não visse o meu dinheiro voltando pra mim duplicado, porque o sistema de inteligência que eles têm é muito bom, eu poderia cancelar o contrato. Aí eu falei, gostei, porque em 3 meses é um teste, eu posso ver como é que vai ser durante esses 3 meses, né? Enfim, fui lá e fechei contrato com a empresa. Uma empresa boa, uma empresa consolidada, uma empresa que o cabeça da empresa, que governava a empresa no Brasil, tinha 16 anos de experiência na empresa, na carreira. A subgerente maravilhosa, a gerente maravilhosa, a empresa muito boa, artistas como nossa, não sei nem se eu posso falar o nome, mas artistas muito grandes esteve dentro dessa empresa, sabe? Então, assim, tipo, PewDiePie, artistas internacionais dentro dessa empresa, sabe? Pra quem não sabe, PewDiePie foi um grande youtuber durante muitos anos, você não é ainda, você não tá no ranking, governando o ranking ainda de um dos melhores maiores. Então, assim, tinha tudo pra eu entrar dentro dessa empresa, mas ainda assim eu fui muito cautelosa e falei vários nãos até eles conseguiram me pegar e falar o sim. Assinei esse contrato com eles, eles me mandaram esse adiantamento dos meus colaboradores para não deixar faltar. No primeiro mês, eu já vi que, assim, não ganhei triplicado, mas eu já vi que tinha ganhado mais do que eu ganhei sozinho no mês anterior, entendeu? Pouca coisa, mas ganhei. Tipo, foi pouca coisa, mas ganhei. No segundo mês, ganhei um pouco mais do que do primeiro mês. E já no terceiro mês, eu já tinha realmente batido a minha meta de ganhar o triplo do que eu ganhava quando eu estava sozinha. Então, é óbvio que eu quis continuar o contrato. O contrato continuou, todo mundo continuou trabalhando normal, todo mundo organizado, todo mundo recebendo, todo mundo fazendo sua parte. Eu alterei só com os meus colaboradores, assim, né, o trabalho deles, a data que cada um ia receber, porque, né, os trabalhos mudaram, então eu mudei toda a minha equipe, mudei um monte de coisa para poder fazer parte dessa empresa. Acontece que isso, depois de 3 meses, isso foi mais ou menos no meio do ano. Então, quando deu setembro, ou seja, se isso foi junho, julho, agosto, setembro já não veio tão grande assim. Aí eu achei estranho. Mas tudo bem, ainda estava triplicado. Em outubro, eu vi que já veio travado. Falei, alguma coisa está acontecendo. Quando eu fui tentar entrar em contato com a gerente, ela simplesmente sumiu e parou de me responder. Ela nunca mais falou comigo. Não falou nada. Entendeu? Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu conheci a subgerente lá no evento da Brahma. Então, eu entrei em contato com ela, ela falou, Paula, tá acontecendo algumas mudanças dentro da empresa, eu não sei o que vai ser feito, mas eu vou te posicionando, eu vou te falando. Falei, não, então tá bom. E, gente, acontece que aí de outubro, novembro, dezembro, janeiro, os meus ganhos foram caindo. E tudo aquilo que eu tinha medo, que era ter que dividir o meu 50% com a empresa, comecei a passar. E aí, de repente, tudo aquilo que eu tinha construído, todo o dinheiro que eu tinha começou a vir pela metade e eu não estava conseguindo pagar os meus colaboradores. E eu já não tinha mais aquele dinheiro porque eu já tinha pagado os meus colaboradores com o adiantamento deles. Entendeu? E aí as coisas começaram a vir de mal a pior. E, gente, o meu salário caiu mais de 50%. Não, 70%. Então vocês pensam o meu desespero para cuidar de uma criança, para pagar a conta sozinha. Eu fiquei desesperada e eles não me davam
não me dava uma luz do que estava acontecendo e tudo. Aí quando chegou em fevereiro, quase março, essa subgerente entrou em contato comigo e me disse que essa empresa que eu tinha fechado o contrato, infelizmente, o cara, o fodão dentro da empresa, pediu conta e saiu. A empresa não conseguiu encontrar nenhum substituto do nível dele e decidiu fechar as portas no nosso país. Fechou as portas e foi embora. E aí eu me lasquei, porque eu tava com o contrato assinado, eles iam rescindir o contrato comigo, entendeu? Aí tá. Foi nessa rescisão de contrato, eu falei, não, mas lembra daquela cláusula, daquela garantia que se eles não me pagar durante um ano, no final eles têm que me reembolsar? Eu ainda tinha aquilo que me resguardava. Mas eu entrei em desespero, foi um momento em que eu passei muita dificuldade, que eu não sabia como pagar meu aluguel, que meu dinheiro estava indo inteiro para pagar meu aluguel. Eu precisei novamente da ajuda de algumas pessoas, de alguns amigos, dos meus pais, coisa que eu já não precisava mais, eu era extremamente dependente, foi tudo por água abaixo, assim, sabe? Eu comecei a ver eu falindo, eu comecei a me ver falindo, entendeu? Que foi o ano de 2023. E aí, esse ano foi muito pesado pra mim, sabe? Foi muito pesado. Eu tentava conversar com a galera da minha equipe, mas a galera da minha equipe também era sustentada pelo meu dinheiro. Então, eles também estavam pensando mais neles do que em mim, é óbvio. E isso fez com que a gente não conseguisse entrar num acordo e eu tive que parcelar o recebimento dos meus colaboradores para não deixar faltar com eles. Eu tive que parar de gravar porque eu não tinha como pagar os videomakers. Gente, eu entrei numa bolha que eu fiquei desesperada. Eu não sabia como que eu ia me recuperar de tudo isso. E eu comecei a ter que pegar tudo que antes os meus colaboradores faziam, eu tive que pegar para mim. Então, além de eu estar recebendo praticamente 70% menos do que eu recebia e tá passando realmente dificuldade, ao ponto assim, parece loucura, né, gente? Mas não, já teve vez de eu ter assim R$ 200 para fazer a feira da semana e eu fazia a feira da semana. Não deixava faltar nada para mim, pro meu filho, mas também não saía pedindo para ninguém não, sabe? Não devendo ninguém, para mim tava bom. Então eu me embananei inteira nessa época. Aí eu tive que demitir as pessoas que trabalhavam comigo. Foi um processo lento e doloroso, inaceitável para muitos, né? Acabou criando atrito. Ixi, gente, foi horrível. E ao mesmo tempo eu sentia que, tipo assim, tava tendo a oportunidade de recomeçar. Né? E ele foi onde eu encontrei um amigo que trabalhava como videomaker, eu conversei com ele, expliquei para ele a minha situação, falei para ele se a gente podia fechar um acordo que para eu poder continuar, porque senão eu não ia continuar, e ele fez um valor super legal para mim. A gente fez um contrato e eu fiz esse contrato com ele para ele poder me ajudar e me reerguendo novamente nas redes sociais. E assim eu fiz. Então eu desfiz de praticamente todo mundo da minha equipe e ficou só uma pessoa, que era quem me ajudava a fazer minhas publicidades, para me ajudar. E aí continuou me ajudando a fazer as minhas publicidades, as minhas coisas, continuou trabalhando comigo, de pouco a pouco, sabe? Eu fui assim arrastando de 2023 a 2024, eu fui me arrastando. Eu voltei a gravar, eu gravava, voltei a gravar, postava aqui pra vocês, postava vídeo, voltei a postar segunda, quarta e sexta, né? Eu tentava fazer de tudo um pouco dentro do meu canal aqui pra subir e não subia e eu não conseguia. O dinheiro que eu recebia daqui era assim certinho meu aluguel e a pessoa que trabalhava comigo. E não sobrava pra gasolina, pra escola, pra nada. Então assim, a escola, o pai do meu filho se responsabilizou de me ajudar. Gasolina do meu carro e outras coisas, eu comecei a fazer bico. Comecei, tipo assim, bico que eu falo é de, às vezes, fazer uma divulgação aqui, uma divulgação ali. E aí, gente, é onde vem a parte engraçada, né? Eu sempre fui contra tigrinho, eu sempre fui contra tudo que viesse de dinheiro errado, né? De rifas, sorteios, essas coisas que a gente não tem certeza de onde vem. Eu nunca quis fazer. E eu recebia propostas que salvaria a minha vida. Pô, eu aceitar divulgar um tigrinho, pegar ali R$ 10.000 e sair do sufoco, pra mim seria perfeito, entendeu? Só que eu tinha que ter caráter e dignidade, porque exatamente na parte ruim da vida, na parte mais doída da nossa existência, é onde os pratos vêm cheios, né? Aqueles pratos que a gente come uma vez e a gente não para de comer mais, porque vicia. Então, eu tive muito cuidado e resistência, porque eu sempre fui contra e eu sempre falei que criador de conteúdo que divulga jogo é porque realmente está desesperado por dinheiro. E naquele momento do meu desespero, as oportunidades vinham e eu lembrava, não posso ser hipócrita e eu não vou fazer isso porque vai manchar a minha imagem, vai manchar quem eu sou. Sempre tive essa preocupação e não aceitei passar por joguinho. Então, assim,
Passei por muito perrengue. E aí virou o ano, assim, virada de ano, o dinheiro era contado, sabe? Tudo era contado. E uma coisa, assim, que foi acontecendo é que o meu dinheiro, mesmo eu gravando pra vocês, ele não subiu de novo. Só no YouTube. Mas em outras redes sociais, eu postava e continuava caindo, caindo. Quando foi em janeiro de 2025, gente, em janeiro desse ano, agora, em janeiro agora, a minha conta veio zerada. Zerada. Eu chorei tanto, eu ajoelhava e perguntava para Deus o que aconteceu. Ali eu declarei a minha primeira falência na vida. Eu declarei minha primeira falência na vida. Liguei pro meu pai, que é um baita empresário de sucesso. Eu acho que eu até já contei a história dele aqui, que a fábrica dele pegou fogo e ele se reergueu no mesmo mês, assim. Ele é um baita empresário de sucesso. Eu conversei com ele, ele me contou que ele faliu 6 vezes antes dele bater o primeiro, né? O primeiro M dele. Então, assim, ele conquistou as coisas dele e foi com dificuldade. E ele disse pra mim que desde que eu comecei a trabalhar com internet, eu nunca passei por isso. Eu realmente não sabia o que era um controle financeiro, o que era um investimento, o que era um gasto, né? Eu não tinha esses olhos. E às vezes essas experiências são para nos moldar. E que as coisas iam voltar, que ia ficar bem. Em fevereiro foi ele que me ajudou para pagar meu aluguel, né? Eu tive a ajuda de amigos. Pra vocês terem ideia, gente, amigos que me ajudaram a pagar meu aluguel, a comprar comida, me emprestava dinheiro, alguns até davam. Eu tenho um amigo que ele me deu mesmo, todo mês ele se responsabilizou. Ele falou, não, eu vou te... Eu falava, pelo amor de Deus, ele, não, pode ficar tranquila, que se depender de mim, não vai faltar nada pra você. Então, assim, eu precisei de muita ajuda. Só que eu não entendia por que eu tava gravando, por que as visualizações estavam bens, mas eu não tava recebendo. Só que de tanto eu gravar, quando foi em fevereiro desse ano, eu recebi uma notificação falando assim, um convite para eu me reenquadrar no time de criadores. Ou seja, quando eu fechei contrato com essa empresa que me faliu, eles me desenquadraram do time de criadores. E quando eles saíram, eles me deixaram como se eu fosse uma pessoa comum, produzindo conteúdo. E não uma criadora de conteúdo enquadrada como criadora de conteúdo. E olha que a plataforma já me conhece, eu palestrei com eles, entendeu? A gerente ficou chateada comigo, não me respondeu mais, não falou comigo mais, não me convidou para mais nada, porque quando eu fui assinar esse contrato, ela falou que não era para eu assinar, e mesmo assim eu assinei. Mas, gente, no começo da história eu falo, como eu tive resistência, eu não assinei de cara. Eles demoraram a convencer, eles fizeram um monte de coisa para me convencer a fechar. Eu acho que se eles não tivessem acontecido do cara sair da empresa e a empresa não ter um substituto ao nível dele, eu tava bem, junto com todos os outros criadores que tava bem. É porque realmente o universo não conspirou bem na minha vez, entendeu? Aí eu recebi esse convite pra me reenquadrar no time de criadores. Gente, aí eu entendi tudo, porque sinceramente eu não tava entendendo. Como que eu tô gravando e minha conta tá caindo? E eu ligava pra minha mãe, eu chorava, ligava pro meu pai, eu falava, gente, como eu tô produzindo, pai? Eu não sei por que minha conta tá caindo, cada vez que passa, o recebimento tá vendo menor. E a gente não entendia, e era por isso, que era porque eu tava desenquadrada do time de criadores. Entendeu? Aí eu me reenquadrei no time de criadores. No outro mês, eu já comecei a receber bem novamente. Não vou falar que para pagar minhas contas, não. Aí eu criei a minha primeira meta. Eu me vi a Paula que começou a criar conteúdo há 9 anos atrás. A Paula que recebeu o seu primeiro dólar. Sabe aquela Paula que, tipo, e eu pulava de alegria e tudo? Gente, vocês não estão entendendo a alegria. Até hoje, eu tenho mania de quando eu vejo meu recebimento mensal, eu sempre oro e agradeço a Deus. E eu sempre entrego minha vida pra Ele. Mas esse dia de março, um mês depois que eu me enquadrei na plataforma novamente, e eu estive ali e eu voltei a receber só de ter visto, sabe, os dólarzinhos ali, bem igual no começo do zero mesmo, zerou tudo, né? Então vai subindo de pouquinho a pouquinho. Cada coisinha que eu via subindo, eu chorava, eu orava, eu agradecia tanto a Deus. Eu falava, ai Deus, obrigada, Senhor, obrigada. E aí eu fiz a minha meta, né? Eu falei, eu quero minha meta de tanto numa plataforma, de tanto noutra plataforma, porque isso aqui vai pelo menos me trazer dignidade novamente, de eu pagar todas as minhas contas e, assim, pagar as contas e ter também, né, pra outras coisas, pra comer, pra um lazer, pra pagar tudo que eu tenho que pagar, pra não deixar faltar nada pro meu filho. Final de semana a gente sempre sai pra comer em algum lugar, fazer alguma coisa.
E aí eu coloquei como meta de eu receber esse valor em maio, sabe? E aí eu trabalhei. E em maio, no final de maio, quando eu peguei o meu recebimento, gente, eu chorei tanto porque eu bati a minha meta, sabe? Eu bati a minha meta, eu voltei a me reerguer. E aí, graças a Deus, agora nós estamos no mês de agosto e eu tô te contando uma coisa pra vocês que, tipo, aconteceu agora em maio, é extremamente recente, então eu tô engatinhando novamente. E uma coisa, assim, que eu não contei pra vocês é que quando eu decidi fazer faculdade, foi muito aleatório, né? Eu decidi fazer a faculdade, era na esquina da minha casa, eu olhei o valor da faculdade, era R$ 600 por mês só o primeiro período, porque depois vai subindo, né? Isso porque eu estudo de manhã, à noite é mais caro. E eu falei, não, 600 não, 695. E eu falei, eu não tenho esse dinheiro para pagar minha faculdade. E agora, né? O que eu faço? Eu falei, eu vou mesmo assim e Deus vai me ajudar. Alguma coisa vai acontecer, mas todo mês eu vou pagar minha faculdade, mas alguma coisa vai dar algum trabalho vai aparecer, entendeu? E eu falei, será que eu tô fazendo a escolha certa? E aí, quando eu fui compartilhar com meu pai sobre a minha faculdade, ele se propôs a pagar. Até como uma reparação histórica, né? Porque minha irmã faz medicina e na época que eu era mais nova, ele não tinha a mesma condição que ele tem hoje. Então, ele propôs, ele falou, pago medicina pra sua irmã, por que eu não posso pagar, né? Hoje eu posso, hoje eu quero. E eu, óbvio que eu aceitei. Então, assim, pra mim foi um presente, sabe? Eu até chorei, porque eu falei, ai, pai, eu pedi tanto pra Deus colocar na minha vida, assim, uma forma de eu nunca pagar, nunca atrasar a mensalidade, sabe? Sempre pagar certinho. E aí meu pai falou, então, agradeça a Deus de novo, porque eu sou o resultado das suas orações. Eu vou pagar a sua faculdade. Não vou deixar faltar nenhum período, você vai formar. Ele queria pagar tudo de uma vez, os 5 períodos. Eu falei, calma, pai. 5 períodos não, os 5 anos. Eu falei, calma, pai, né? Eu já pago os períodos. Não, calma, pai, vamos de mês em mês. E aí hoje, né, eu tô muito feliz fazendo a minha faculdade de psicologia e mais feliz ainda porque meu pai me proporciona isso, sabe? Então eu sinto a força dele nessas mensalidades, esse apoio. A minha mãe foi assim, ela foi primordial, ela é primordial na minha vida, na minha existência, porque muitas vezes, antes de eu e ela, da gente se tratar e tudo, o dinheiro era uma questão pra gente, a gente discutia, a gente brigava, né? E assim, muitas das vezes era como se eu tivesse aquele sentimento de que eu conquistei coisas que na época minha mãe não tinha conquistado, como se fosse isso. E aí na minha dificuldade, não interessa se ela conquistou ou não conquistou primeiro do que eu, é ela que me ajudou, foi ela que pôs comida na minha mesa, foi ela que me sustentou. Ainda com quase 30 anos de idade, foi ela que fez coisas por mim. E eu devo isso a ela, sabe? Então, assim, eu sinto que eu passei por isso me ensinou e me transformou como ser humano. E eu decidi contar essa história pra vocês porque as pessoas assistem a gente nas redes sociais, acham que a gente é rico, que a gente tem rios de dinheiro, que a gente nada em dinheiro, né? Que a gente tem as melhores oportunidades da vida. E sim, a oportunidade pode ser que tenha, mas a gente também tem dificuldade, a gente também passa perrengue. Eu fali, eu fali. Eu fali, mas eu me reergui, entende? Então, assim, eu posso dizer que eu passei pela minha primeira falência na vida. E vocês não sabem como isso me engrandece como ser humana. Sabe por quê? Porque toda história de sucesso que eu escuto passa por isso. E que graça teria eu chegar lá na frente, porque eu sei que eu vou chegar, e eu não ter histórias pra contar, sabe? Eu poder não contar os contratos errados, as assinaturas erradas que eu passei. Ah, e pra fechar, não posso esquecer desse detalhe. Lembra que eu falei da cláusula de 1 ano? Pois é, entrei com o advogado para a gente poder lutar, né, pelo meu dinheiro, que eu tinha um dinheirão para receber, porque como eles não conseguiram, né, cumprir a metade do acordo deles, então eles tinham que me reembolsar tudo aquilo que eles me deixaram devendo. Só que eles colocaram na cláusula, e o meu advogado brigou comigo, porque na época que eu assinei o contrato era outra advocacia, eles não leram e me permitiram assinar o contrato, que na cláusula falava que para eu lutar por esse meu dinheiro, teria que ser numa comarca de Nova York. Ou seja, eu não tenho visto para os Estados Unidos, eu nunca viajei para lá, e eu não tinha nem dinheiro para pegar um avião para ir em Nova York, procurar um advogado e lutar pelo meu dinheiro lá nos Estados Unidos. Ou seja, eu perdi a oportunidade de recuperar tudo aquilo que era meu. Então foi muito triste, gente. O começo de 2025 para mim, sabe, foi triste, mas ao mesmo tempo foi muito necessário para minha transformação como pessoa, como ser humana. Eu não tenho contato com ninguém dessa empresa, eu nunca mais falei com ninguém dessa empresa. As pessoas que me captaram para essa empresa não apareceram mais, né? Só a subgerente que tentou me captar para a empresa dela e eu falei, não vou de jeito nenhum, né? Porque a gente só comete burradas assim uma vez na vida, né? Basta pra gente aprender. Mas foi muito importante pra mim. E eu queria muito, muito, muito mesmo compartilhar isso com vocês. Porque, gente, eu sou mãe, eu sou solteira,
E eu sou independente. E é difícil ser independente. É difícil pagar as contas. É difícil sustentar uma criança, é difícil pagar aluguel, entende? É duro. Mas é bom a gente ter isso na nossa vida. E eu compartilho porque eu não tô tão longe assim de vocês. Entende? O fato de eu morar em São Paulo, de eu trabalhar com internet, mas quando meu filho pede uma comida e eu tinha que falar não pra ele, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu conto aqui uma história de uma criança que via a mãe trabalhando pra caramba e não tinha oportunidade de dar pra um filho, entendeu? Então a gente não tá tão distante assim. Eu sei que as oportunidades são diferentes, porque realmente oportunidade a gente tem, mas eu gostaria que vocês entendessem que de qualquer jeito eu me identifico muito com muitas histórias que tem aqui no canal, sabe? Eu agradeço de qualquer jeito por terem vocês aqui, por vocês terem voltado para o meu canal. As pessoas estão voltando cada vez mais, as pessoas estão assistindo cada vez mais. E cada visualização que vocês dão no meu vídeo, gente, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda a me reerguer. E com fé em Deus, né? Se eu tiver no nível que tiver, minha cabeça é tão outra que eu quero proporcionar coisa para vocês quando eu voltar a conquistar tudo aquilo que eu tinha, sabe? Mensalmente, dando brindes, dando presentes, sei lá. Mas coisas boas vão acontecer a partir de agora. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada inscrito aqui no meu canal. Um beijo pra vocês! Se vocês também já passaram por alguma falência, se vocês também já viram algum crescimento e vocês perderam tudo aquilo que vocês tinham, me manda pra eu contar aqui no meu canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.